Fala, gente, olha, professor Fábio de volta para a gente ir para a nossa terceira aulinha do nosso curso de Matemática Básica. Eu sempre começo a aula dizendo o seguinte: esse curso aqui tem como objetivo te pegar do zero e levar até conseguir caminhar sozinho, até que tu consiga resolver os principais problemas que a gente tem aí atualmente, beleza? Pessoal, como eu sempre digo, o objetivo do nosso curso não é que seja algo brutal, que não é que seja, não é o objetivo de termos aqui um curso extremamente pesado. Até porque a gente está saindo do zero. A nossa primeira aula foi sobre as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então eu estou pegando aqui vocês do zero, levando para a construção de uma bagagem para depois, quem sabe num curso de pré-cálculo, que eu vou criar, num curso de cálculo 1, num curso de cálculo 2, cálculo 3 e as equações diferenciais, a gente já começar a aprofundar, beleza? Mas para agora, a nossa ideia de construção de bagagem, a gente não tem bagagem nenhuma, a gente precisa, antes de mais nada, fazer a construção dessa bagagem. Porque fazendo a construção dessa bagagem, a gente vai poder caminhar de maneira mais rápida. Mas por enquanto a gente está engateando aí na matemática e vamos estar trabalhando. Ó, antes de mais nada, não te esquece de me seguir lá no meu Instagram, fabiomenezes.prof. De qualquer dúvida que tu tiver, tu pode mandar mensagem que eu vou estar à disposição para sanar as tuas dúvidas. Sem mais delongas, vamos aí, ó. Fatoração. Eu coloquei aqui, ó, os números inteiros, beleza? Professor, mas o senhor não trabalhou com os números, o senhor ainda não me disse o que é o conjunto numérico, o senhor não me disse nada desse tipo. Na primeira aula eu já dei uma introdução para vocês, do que é, né, por que a gente está trabalhando somente com os números inteiros. Eu mostrei para vocês quais são os números inteiros, né? Para vocês nós temos o conjunto dos números que é os positivos, e o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aí vai. E os números inteiros, eu disse a vocês que eram os negativos, os opostos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e todos os números naturais. Então, por hora, como a gente está num curso de matemática básica, o meu objetivo é que nós trabalharemos de fato com essa questão básica. Depois, eu acho que daqui a 2 aulas, a gente está na terceira aula, na quarta a gente vai ver mínimos, e máximos divisores comuns, e na próxima aula a gente vai trabalhar de fato com conjuntos numéricos. Aí é que eu vou explanar de maneira mais aprofundada contigo e a gente vai desenvolvendo com maior eficiência e maior velocidade o curso. Mas por hora isso aqui é suficiente, cara. Isso aqui é suficiente para que a gente consiga desenvolver essa parte inicial do curso. Então, ó, pessoal, o que foi que eu coloquei aqui? Ó? Quando a gente fala de fatoração, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de decomposição de fatores primos. Professor, eu não estou entendendo nada. Como assim? Imagina que tu tem um número qualquer, número 10, por exemplo. Quando a gente fala em fatorar, é a gente decompor, é a gente destrinchar esse número em números primos. Professor, mas eu não sei nem o que é um número primo, eu já trabalhei isso contigo, mas eu vou colocar aqui na tela de novo. Eu disse a vocês que os números primos são aqueles que só dividem por 1 e ele mesmo. Professor, me dá um exemplo aí? Eu vou te dar um exemplo agora. O número 3. O número 3 eu só consigo dividir por 3 e por 1. Somente por esses dois caras. Pô. Pensa aqui comigo. Ó. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 1, 3. Eu só consigo dividir os números, eu só conseguirei dividir por 1 e por ele mesmo. Nós só teremos 2 possibilidades de divisão. Professor, me dá outro exemplo aí. Eu vou te dizer aqui o número 2. Então, o número 2 eu só consigo dividir pelo próprio 2 e por 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 1, 2. Então, quando eu tiver essa possibilidade de divisão somente pelo próprio número e pelo número 1, a gente vai estar diante de um número primo. Mais para frente, a gente vai ver também a ideia de números primos entre si. O que é isso, professor? São números que não são primos, portanto, quando os dois aparecem juntos, eles serão primos, porque entra nesse critério de divisibilidade que eu mostrei aqui a vocês, beleza? Não vou citar exemplos agora para a gente não se alongar, tem que ser na próxima aula. É que nós tenhamos dois números que não são primos, não, eles juntos, eles têm essa condição de ser primos entre si. Aí a gente vai ter uma condição um pouquinho diferente, mas é
a gente fala em fatoração, a gente está falando em decomposição dos números primos. Isso daí vai ser importante para trabalhar o comum e o que? O máximo. Geralmente isso é assim, M, MC e MDC. Então, essa parte é de extrema importância e os máximos divisores. Coloquei aqui. O número 18 vai escrever com 100. 9 vezes 2. Professor, mas aí está 2 vezes 9. Lembra da nossa ordem, tá? A ordem aí não vai importar. Isso vai seguir a ideia dos números primos. Mas essa ideia, né, da gente ver aí, dessa maneira aqui, de cabeça, a gente dizer, ó, pode ser escrito de tal maneira, foi criada, cara, 300 anos antes de Cristo. Hoje a gente poderia fazer uso de um negócio um pouco mais prático. Olha só, pensa aqui comigo. Ó. O número é o quê? 18. Coloquei aqui o meu número 18, não foi? Então, olha só, coloquei o número 18, que foi o que eu coloquei, e agora a gente vai resolver. Vem aqui, ó, vem para aqui, coloquei o meu número, passei um traço, tranquilo. Eu agora quero que tu se pergunte o seguinte, tu vai se perguntar o seguinte, tu colocou o número, não foi? Eu quero que tu se pergunte, qual o número que eu consigo dividir esse cara? 18, eu consigo dividir por 1? Consigo, mas não vai mudar muita coisa, gente. Porque 18 dividido por 1 é o próprio 18. É um número primo? Sim, mas é o próprio 18. 18 eu consigo dividir por 2? Consigo. Opa, dá 9. Olha, já começou a ficar interessante. Coloquei o 2 aqui. 18 dividido por 2 dá 9. Então, ó, já pulamos aí, já diminuímos um pouco do nosso número, que começou com 18. Então, ó, já facilitamos aí a nossa vida. Saímos de 18 para 9. A pergunta agora é a mesma. Eu consigo dividir por 1? Consigo. Tranquilo, eu consigo dividir perfeitamente por 1. Mas não vai facilitar a nossa vida. Perdão, não vai facilitar a nossa vida. A gente vai ficar com o próprio 9. Eu consigo dividir por 2? Não, eu não consigo dividir por 2. 9 por 2 vai dar 4,5. Não vamos ter um número exato aí. Mas eu consigo dividir por 3. Vai dar quanto? 3. Epa, já facilitou. 3. 9 dividido por 3 dá 3. Para a gente não perder tempo, por 1 a gente sabe que dá, mas não vai mudar nada. Por 2 não dá, então aqui dá por 3. Deu 1. E agora, professor, o que é que eu faço? Multiplico todo mundo. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, ó, a fatoração do próprio 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 vezes 9. Ou 2 vezes 3 ao quadrado. Isso daqui é a nossa fatoração do número 18. Professor, mas aí tem várias possibilidades de escrever? Sim, tem várias possibilidades de escrever. E a questão ela pode vir sacana contigo. Ela pode colocar assim, ó. Pode vir desse jeito aqui, ó. Vou apagar essas duas, que são mais comuns, e pode vir aqui, ó. E te perguntar o seguinte, que número é esse? Beleza? Aqui a gente já fez o quê? Aqui já está o quê? Fatorado. Ele poderia te perguntar o seguinte, que número é esse sem estar fatorado? Aí a gente volta nas regras da aula anterior, que a gente viu para multiplicarmos, a gente tem o quê? Potência ou raiz, multiplicação, divisão e soma, subtração. E aqui seria a mesma coisa, gente. Ó, ficaria fácil, a gente está fazendo o caminho inverso. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 vezes 2, que é o 2 que a gente já tem ali. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 2, 18. A gente está fazendo o caminho inverso. É provável, sim, que nós tenhamos aí uma questão relacionada a isso. Ó, uma coisa que eu quero que você atente é o seguinte. Aqui a gente está fazendo a fatoração de um único número, mas é possível que nós tenhamos aí a ideia de fatoração de mais de um número. Imagina nós temos aqui o número 18 e agora o número 10. Eu posso fatorar os dois de uma única vez? Sim, tu pode. E na maioria das vezes, ó, voltando aqui. Na maioria das vezes as questões vão vir assim, com 2, 3, 4, 5 números para tu fatorar tudo de uma vez. Isso aí geralmente é trabalhado dentro de MMC e de MDC. Vamos ver como que fica isso daí, ó. Passei o tracinho do mesmo jeito. Ó, o 18, eu posso por 2? Posso. Professor, porque o senhor já está pulando 1? Porque o 1 não vai interferir no nosso resultado. Então, ó, por 2 vai dar 9. E o 10, eu posso por 2? Posso. O 10 por 2 vai dar 5. Epa! E agora?
E agora? Eu consigo? Eu consigo por 1? Consigo. Por 2? Eu não consigo. Por 3? Por 3 eu consigo somente um dos números. Ó, preste atenção aqui. Como eu estou querendo fatorar, como eu estou querendo fazer essa decomposição, eu conseguindo dividir um dos números já vai facilitar a minha vida. Então, ó, por 3 aqui eu só consigo dividir o 9. Mas lógico que eu vou dividir, eu estou adiantando a minha vida. Vem cá. Ó, coloquei o 3 aqui. O 9 deu 3 e o 5 não deu, repeti. Mesma coisa, eu posso por 3, deu 1 aqui e o 5 eu repeti. E o 5? O 5 eu só vou poder por 5. Repeti 1, que já estava aqui, e 1. Gente, quando eu venho com essa ideia de fatorar o número 18 e o número 10, eu vou ter como resultado 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, a fatoração desse cara pode ser escrita dessa maneira: 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, ou ainda 10 vezes 3 ao quadrado, beleza? Professor, e se a gente fosse resolver essa operação, quanto daria? Vem para cá, 3 vezes 3 a gente sabe que dá 9, 9 vezes 5 dá 45, não é isso? 9 vezes 5, 45, 45 vezes 2, 90. Beleza? Então, ó, a gente resolveu isso daí e viu que não é nada, não é bicho de sete cabeças, gente. Pode resolver aqui também, ó. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 3, 90. Aqui é a mesma coisa, resolve primeiro a potência. Lembra disso, tá? A gente tem essa ordem, a gente já viu isso aí no canal. A gente já viu essa aula bem direitinho, eu mostrando para vocês a ordem das resoluções. Professor, ó, poderia dificultar um pouco mais? Sim, poderia. Aqui a gente está trabalhando somente com 2 números. Imagina agora que a gente trabalhe, ao invés de ser somente com 2, agora a gente trabalha com 3. Vou colocar aqui 15. A ideia, gente, vai ser a mesma. Coloquei aqui, adicionei o 15, tá? Ó, coloquei o 15. A ideia vai ser a mesma. Se tivesse mais outro número, se tivesse mais outro número, mais outro número, mais outro número, mais outro número, a ideia seria a mesma. E é extremamente importante a gente trabalhar essa ideia de fatoração aqui já, porque isso que eu acabei de fazer com vocês nada mais é do que um MMC de um número que a gente calculou. No caso foi o 10 e o 18. Isso é conteúdo para a próxima aula, mas vocês estão vendo que não é bicho de sete cabeças. A ideia então é fazer o quê? Decompor em fatores primos. Se a gente conseguir decompor em fatores primos, tudo vai facilitar para a gente. Beleza, gente? Ó, a aulinha de hoje foi essa. A aulinha de hoje foi essa, bem tranquila, bem didática, bem objetiva, bem direta ao ponto, resolvendo os exercícios para vocês verem que não é difícil. Fatorar é somente decompor em números primos. Professor, o que é um número primo? O número primo é aquele que a gente consegue dividir por ele mesmo e por 1. Professor, e os números que são primos entre si? A gente vai ver isso na próxima aula, que eu já só dei uma brechinha aqui que a gente pode ter essa possibilidade, beleza? Perdão, gente. Ó, a aula de hoje foi essa. Eu espero que tenha gostado. Qualquer coisa, manda mensagem para mim lá no meu Instagram, fabiomenezes.prof, que eu vou te responder, tá? Com o maior carinho. Gente, até a próxima aula. Tchau.